Bem-vindos ao canal Candles Simplificados. Olá, traders! Seja muito bem-vindo a mais uma análise Candle a Candle. Hoje vamos falar sobre um dos padrões de reversão mais clássicos, mas também um dos mais mal interpretados, o homem enforcado, ou Hanging Man. Sabe aquela sensação de que o mercado está subindo e do nada parece que perdeu a força? Muitas vezes esse esgotamento é anunciado por um único candle. O problema é que, se você não souber ler o contexto, esse candle pode te fazer perder dinheiro tentando pegar a topada ou, pior, ignorar o sinal e ver todo o lucro sumir. Hoje vamos aprender como identificar visualmente o Hanging Man, a diferença crucial entre ele e o martelo, o contexto de tendência que valida o padrão, a confirmação que você precisa esperar antes de agir e o erro mais comum que faz 80% dos traders perderem com esse setup. Vamos para o gráfico. Vamos começar pelo básico. O que é um Hanging Man visualmente? Colocando o gráfico no time frame de 15 minutos ou de 1 hora, o padrão se parece com isso. O corpo do candle é pequeno e está localizado na parte superior do range do candle. Ele pode ser de qualquer cor, mas idealmente, para maior força do sinal, preferimos um corpo de cor de fechamento, ou seja, preto ou vermelho em quedas, ou branco ou verde em topos. O pavio inferior longo é a alma do padrão. A sombra inferior deve ter pelo menos 2 a 3 vezes o tamanho do corpo. Isso representa que os vendedores tentaram derrubar o preço durante a sessão, mas os compradores conseguiram trazer de volta até próximo da abertura. O pavio superior deve ser pequeno ou inexistente. Se houver, deve ser muito curto. Uma observação importantíssima: a estrutura visual do Hanging Man é idêntica à do martelo. A diferença está no contexto. Aqui está o pulo do gato. O mesmo candle em lugares diferentes significa coisas opostas. O martelo aparece no fundo de uma tendência de baixa. Após uma queda prolongada, o pavio longo mostra que os compradores estão começando a reagir. É um sinal de reversão para alta. Já o homem enforcado aparece no topo de uma tendência de alta. Após uma subida consistente, o pavio longo mostra que os vendedores estão testando a força da alta. Os compradores até conseguiram segurar, mas a pressão vendedora já está aparecendo. É um sinal de exaustão. Portanto, regra número 1. Só procure por Hanging Man após uma tendência de alta clara e consolidada. Se você vir esse candle em um gráfico lateralizado, em range, ignore. Ele não tem significado. Vamos para um exemplo prático. Observem esta sequência no gráfico do índice futuro. Nos candles de antecedência, vemos uma sequência clara de alta. As médias móveis estão inclinadas para cima, os topos e fundos são ascendentes. O mercado está em tendência de alta saudável. Agora, no candle que é o nosso Hanging Man, olhem como ele abre. Nos primeiros minutos, o preço sobe um pouco, formando aquele corpo pequeno. De repente, uma forte venda acontece. O preço cai drasticamente, formando aquele pavio longo. Nos minutos finais, os compradores tentam salvar, mas não conseguem fechar acima da abertura. O candle fecha praticamente no mesmo nível que abriu, com um pequeno corpo. O que isso nos diz? O mercado tentou cair, foi socorrido pelos compradores, mas eles já não têm a mesma força de antes. A exaustão está instalada. Agora, vejam o que acontece no candle seguinte. Ele abre e já começa a cair. Ele forma uma mínima mais baixa que a mínima do Hanging Man. Ele fecha abaixo do corpo do Hanging Man. Esta é a confirmação que você precisa. O Hanging Man isolado é um alerta. É o candle seguinte rompendo a mínima do Hanging Man, que é o gatilho para venda. Com a confirmação estabelecida, vamos montar a operação de forma estruturada. Para a entrada, temos 2 abordagens. No modo conservador, você aguarda o candle seguinte ao Hanging Man fechar abaixo da mínima do Hanging Man e entra na abertura do próximo candle. No modo agressivo, você entra no rompimento da mínima do Hanging Man assim que o preço ultrapassar esse nível, mas cuidado com falsas quebras. Para o stop loss, você deve colocar acima da máxima do Hanging Man. Se o mercado conseguir superar aquela máxima, significa que os compradores ainda estão no controle e o sinal de reversão falhou. O risco recomendado é de 0,5% a 1% do capital total. Para os alvos, você pode projetar a altura do corpo do Hanging Man para baixo, ou buscar o próximo suporte estrutural, que é a mínima anterior à tendência de alta. Um segundo alvo pode ser a média móvel de 200 períodos ou uma região de desequilíbrio anterior. Busque uma relação risco e recompensa mínima de 1:2. Se você arrisca 10 pontos, busque lucrar pelo menos 20 pontos. Para fechar com chave de ouro, vou listar os 3 erros que destroem traders que tentam usar o Hanging Man. O primeiro erro é operar sem confirmação. O trader vê o Hanging Man e já vende na hora.
Aí o próximo candle sobe, estoura o stop dele e depois cai 500 pontos. Ele fica frustrado e abandona o padrão. Sempre espere a confirmação. O segundo erro é ignorar o contexto de tendência. Achar que todo Hanging Man é sinal de reversão. Se o gráfico está lateralizado em range, esse candle é apenas um candle comum. O padrão só funciona em topos de tendências de alta consolidadas. O terceiro erro é usar time frame muito baixo, como 1 minuto ou 5 minutos. Em time frames muito curtos, o ruído é enorme. O Hanging Man aparece o tempo todo, mas a maioria é falsa. Para iniciantes, recomendo operar esse padrão no 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Quanto maior o time frame, maior a confiabilidade. Recapitulando o que vimos hoje. O Hanging Man é um candle de corpo pequeno na parte superior, com pavio inferior longo. Ele aparece no topo de tendências de alta e sinaliza exaustão compradora. Ele só é válido se o candle seguinte confirmar com fechamento abaixo da sua mínima. A operação se monta com entrada na confirmação, stop acima da máxima e alvo em suportes estruturais. Dominar a leitura de candles é como aprender um novo idioma, o idioma do dinheiro inteligente. Pratique bastante no gráfico, estude os exemplos, e em breve você vai enxergar esses padrões antes mesmo de eles se formarem completamente. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.